Oi, gente! No vídeo de hoje eu converso com ele, que é infectologista, o Dr. Edson Carvalho. Doutor, obrigada. É um prazer conversar com o senhor, principalmente nesse tema que a gente vai falar sobre a gripe, que tem muitas dúvidas de muita gente. Só que, doutor, pra gente começar, eu quero fazer aquela que todo mundo tem dúvida, a tal da vacina da gripe, doutor. Muita gente fica com medo de tomar. Eu vou ficar com gripe, eu não sei se eu tomo. Toma ou não toma, doutor, essa vacina? Toma. A vacina ela é essencial para que a gente possa proteger a nós mesmos e também para que nós possamos proteger quem está em volta. Eu sempre falo das pessoas que às vezes não vacinam e entram em contato com o vírus, elas não desenvolvem sintomas, mas elas podem passar para o seu vozinho que está em casa, para a sua criança. E então a vacina ela dá uma proteção não só para quem de fato vacinou, mas também ela protege aquele que não vacinou e que entrou em contato com quem vacinou, porque aí eu impeço essa transmissão, porque a vacina impede que a pessoa esteja colonizada pelo vírus. Ela impede que a pessoa tenha o vírus e possa transmiti-lo. Nossa, e doutor, por que as pessoas falam isso? Tomei e gripei. Bom, tem duas coisas. Primeiro, isso é lenda, né? A vacina ela é composta por vírus que, na verdade, ele já foi fragmentado, então é um vírus incapaz de causar doença, tá? Ele é um vírus que vai, na verdade, é uma vacina que vai, na verdade, estimular o seu sistema imunológico, as suas defesas contra o vírus. Então, é impossível a vacina, de fato, causar gripe. Essa é a primeira coisa. A vacina ela tem alguns sintomas que podem ocorrer depois da vacina, e isso pode ocorrer em qualquer vacina. Um quadrozinho de febre, uma dorzinha no corpo, que até 48 horas já cessou. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas já estão com o vírus no seu organismo, e aí elas tomam a vacina e acham que foi a vacina que causou. E, na verdade, elas já estavam com esse vírus e desenvolveram sintomas, coincidentemente, depois que tomaram a vacina. É lenda, a vacina é a melhor forma de proteção, tanto do indivíduo quanto das pessoas que estão em volta. É sempre interessante a gente colocar isso, porque uma pessoa que toma vacina e não sente absolutamente nada, como eu que tomo anualmente, a minha família toda, ninguém sente, a gente não vira pro vizinho e diz, olha, eu não senti nada. Agora um que sente já Alguém espalha. Que sente, ele fala para muitas pessoas. Então isso aí, na verdade, é um desserviço para a comunidade, né? Porque cada pessoa vacinada são 2, 3 que estão protegidas com a mesma vacina. E a gente deve se vacinar todo ano, doutor? Todo ano. A vacina ela começa a ter uma resposta, né? Ela começa a dar defesas à pessoa em torno de 10 dias, 2 semanas. E aí essa defesa ela vai subindo até ficar em torno de 6 semanas, mais ou menos, e ela se mantém protegendo o indivíduo por volta de 5, 6 meses. Ou seja, no período de maior risco, que é o inverno, nós estaremos protegidos. E aí, depois desse período, a proteção ela começa a cair um pouco, e aí quando chega no ano seguinte a gente já precisa renovar essa proteção. Mas tem estudos que provam que as pessoas que tomam vacina anualmente, elas têm uma proteção maior que aquelas que só estão tomando uma vez ou outra. Então o ideal é que se tome todo ano, porque a proteção vai sendo maior, e o efeito colateral ou a eventualidade de ter aqueles efeitos pequenos que eu falei no começo, eles são cada vez menores também. E doutor, qual que é a diferença de uma gripe e de um resfriado? O resfriado em si ele não envolve nenhum vírus, né? Ele, na verdade, é a reação do seu organismo ao frio, né? A exposição à poeira, é uma hiperreação do seu organismo. Na gripe, você sempre tem o envolvimento de vírus. E o vírus influenza é o vírus que maior risco tem, porque ele é o com maior facilidade de transmissão. E ele também é o que tem maior potencial de agravamento, né? Então é o vírus mais importante que nós podemos considerar.
Nós temos alguns tipos de vírus influenza, mas a nossa vacina ela protege muito tranquilamente contra os que estão mais circulando, que é o vírus influenza A, H1N1, o vírus influenza A, H3N2 e também o vírus B. Doutor, e tem muita gente que fala, eu vou me prevenir, vou tomar todo dia uma vitamina C. Isso é verdade ou mito? A gente pode fazer isso mesmo, não resolve nada? Não pode. A vitamina C ela tem o seu valor no que diz respeito à melhora da imunidade. Ela vai sim ajudar não só contra a gripe e influenza, mas contra outros processos infecciosos. Então vale a pena. Mas a gente tem que considerar sempre que nós podemos já ter vitamina C suficiente em frutas, em alimentos, e não obrigatoriamente você precise comprar um medicamento para lhe dar essa proteção. Se você tomar um suco de laranja todo dia, eu creio que já é o suficiente. Olha que legal. E para a gente finalizar, a gente tem que se preocupar então com a gripe, né, doutor? Porque tem gente que, é uma gripinha, vai passar, mas não é bem assim, né? Eu queria chamar a atenção aqui que é uma gripe bastante importante, todo ano nós devemos nos proteger. É muito importante que as pessoas entendam que a gripe ela pode, desde um paciente ter o vírus e não manifestar sintomas, até sintomas muito graves que levam à morte. Existem pacientes com maior risco, pacientes, por exemplo, as grávidas, as pessoas que já têm problema de pulmão, de coração, diabéticos, pacientes que a obesidade é um fator de risco importante, pacientes que estão fazendo quimioterapia, que têm câncer, tá? E as crianças abaixo de 5 anos, sobretudo essas. Então, pessoas com maior risco de desenvolver quadros graves são essas. Porém, alguns fatores de risco podem a gente não ter certeza se essa pessoa tem ou não. Então, na dúvida, é melhor que se vacine, se protegendo dessa forma e assim protegendo os seus. E tem quem não pode se vacinar, doutor? Contra o influenza, tem duas categorias. Quem já teve reação à vacina, reações graves à vacina, a vacinação prévia, pessoas que são, sobretudo, alérgicas à proteína do ovo, que é a albumina. Então, pessoas alérgicas a ovo, elas não podem tomar essa vacina. Muito bem, doutor, obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. E, gente, se vacine, né? Como o doutor falou, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Você vai pensar, além de você, né? Pensar em você, vai pensar nas pessoas ao seu redor também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui, compartilhar também com a sua família, com todo mundo que tem um pouquinho aí de medo. A gente tem que acabar com isso. Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.